Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast da coluna Habeas Data no portal Dio Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Eduardo Imbiriba, presidente da Ordem dos Advogados, secção do Pará, que vai falar sobre os desafios da nova gestão da OAB. Olá, doutor Imbiriba. Boa tarde, Dr. Raul Ferraz. Saiba que é uma honra e uma grata satisfação estar aqui na coluna Habeas Data, Portal Liberal. Saudações a todos os telespectadores e é muito importante nós estarmos aqui em um programa formador de opinião como o seu, para tratarmos de problemas que não só... de problemas também, de problemas Claro. e assuntos que não só importam a advocacia, mas a sociedade como um todo. Exatamente. Então, um canal dessa natureza ele tem uma importância fundamental para todos nós e eu fico muito agradecido de poder estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Doutor Imbiriba, o senhor tomou posse recentemente como novo presidente da OAB Pará e enfrentou aí uma eleição bastante acirrada, especialmente aqui na capital, o que é absolutamente natural em uma instituição formada por advogados. Passada a disputa, vem os desafios de uma nova administração. Quais são os principais desafios que o senhor enxerga para a sua administração? Primeiramente, Raul, é o seguinte, a gente tem que ter o sentimento do palanque desmontado. Não é? Da feita que começa uma administração da ordem, nós temos que ter a visão de que essa administração ela deve alcançar a toda a classe da advocacia. A administração não é para um grupo, a administração é para todos e todas. Então, o primeiro sentimento que a gente tem que ter é esse. O segundo sentimento é fazer com que aquele espírito de grupo ele prepondere no dia a dia da administração da instituição. Todos nós sabemos que o sistema OAB é formado por vários segmentos. Claro. É a diretoria, é o Conselho Federal, é o Conselho Seccional, é o trabalho do Tribunal de Ética, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia e das nossas mais de 80 comissões temáticas, Sim. Só na capital. E isso nós temos mais 28 subseções espalhadas por todo esse estado de dimensão continental, que é o estado do Pará. Então, esse sentimento tem que partir daqui. É um sentimento de compromisso com a classe, compromisso que, logicamente, ele tem que ser também pautado pela interiorização do Estado, da advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil em todo o estado do Pará. A advocacia do interior necessita da seccional, necessita da presença da seccional, necessita dos trabalhos que devem ser observados e de todos os pleitos e tudo que a advocacia, como todo o estado do Pará, precisa para ser fortalecida, para ser unida e respeitada. Logicamente que não é só o interior, a capital também. E dentro desses desafios, principal, qualificação. Nós nunca teremos uma advocacia forte, uma advocacia representativa, se ela não for qualificada. Então, dentro disso tudo, o trabalho da Escola Superior de Advocacia ele é fundamental. Nós temos que levar a pós-graduações, temos que levar cursos de extensão, temos que levar palestra, temos que levar tudo que a advocacia necessita para uma qualificação cada vez melhor. E dentro disso tudo também está a advocacia virtual. Nós temos que levar treinamento de PJE, nós temos que levar treinamento para que toda a advocacia parense se adeque a essa nova advocacia que já estava ocorrendo, mas que se intensificou após a pandemia. Então, isso é uma responsabilidade enorme. E a advocacia virtual, eu acho que é uma tendência que não tem volta, Não né? tem volta. As audiências, eu acho que a tendência, embora agora já estejam marcando audiências presenciais, mas é uma tendência em determinadas situações e contextos que não dá para fazer presencial, ou seja, a parte não precisa mais se deslocar de uma distância muito grande, quando ela mora em outro estado ou quando mora no interior, isso tudo pode ser feito virtualmente, o que eu pessoalmente entendo que seja muito bom para o advogado. Na minha opinião também, o PJE foi uma grande inovação e que trouxe assim uma glória, né? Porque a gente não tem mais que sair todo dia do escritório para protocolar petições. Mas dando continuidade a essas questões, e tem uma pergunta para o senhor, é sobre quais as principais reivindicações dos advogados, especialmente frente às condições ambientais de trabalho,
para os advogados efetivamente militantes nos fóruns do interior, da capital, porque nós sabemos que, como tudo é virtual, o advogado tem que ter condições dentro do fórum, na sala dos advogados, para fazer uma petição, protocolar, enfim. Essa estrutura sempre foi muito importante para o advogado. Como é que está esse ambiente de trabalho hoje? O que a OAB tem feito para melhorar o ambiente de trabalho do advogado que atua no fórum através das salas dos advogados? Excelente a sua pergunta, Raul. A OAB ela tem que investir, acima de tudo, em infraestrutura, em equipamento, em sede, em casa da advocacia. E uma sede da advocacia, uma sede de OAB no interior do estado, ou uma casa de OAB, ela não é só um espaço para que o advogado possa esperar audiência ou outra coisa parecida. Ele necessita de muito mais. Sim, claro. Existe uma necessidade cada vez maior da implantação de escritórios compartilhados. Cada sede tem que ter vários escritórios, chamado coworking hoje em dia. E dentro desses escritórios, tanto a advocacia local como a advocacia em trânsito, a OAB deve oferecer esses espaços para que o profissional da advocacia possa atender o seu cliente, possa realizar reuniões, possa fazer a sua audiência virtual, possa fazer as suas sustentações orais. Então, isso é uma obrigação da ordem do decorrer desse espaço de tempo. Por exemplo, da gestão do presidente Alberto Campos, que eu fiz parte durante 2 mandatos como secretário-geral, nós investimos muito na construção de sedes, na implementação de salas, no que se refere a adquirir equipamentos para que todas as salas tivessem condições de proporcionar à advocacia o exercício da advocacia dentro dos parâmetros da advocacia virtual. E ainda temos mais, Raul. Você falou ainda há pouco sobre a questão do PJE. O PJE é um avanço que veio para ficar, não é? Juntamente com a questão da advocacia virtual, como falei há pouco. Não é? Essa advocacia virtual ela permite com que, como você falou, o advogado possa ficar na sua cidade e realizar uma sustentação oral aqui na capital, sim, realizar uma audiência, mas nós temos que ter cuidado com isso tudo, porque ela não pode ser uma imposição. Isso aí, a advocacia virtual, essa nova modalidade de exercício da operacionalidade do direito, não pode fazer com que o juiz ele deixe de ter aquele espírito de estar na sua comarca, de estar no seu gabinete. Exatamente. Ou seja, ele realiza a sua audiência virtual, mas tem que estar ali no gabinete para atender a advocacia se for necessário, porque é uma prerrogativa nossa. Claro. E se a parte exercer tiver a necessidade, em virtude de uma causa mais complexa, vamos dizer assim, de fazer a sua audiência de modo presencial, isso deve ser também uma possibilidade para que a advocacia exerça, tenha dignidade no exercício da profissão. Então, nós temos que lutar pelo estabelecimento de todos esses parâmetros. Nada deve ser imposto, tudo deve ser negociado. E aí nós temos que ter a boa relação entre as instituições. Uma outra situação muito importante que nós nunca podemos fugir ao debate e lutarmos por uma implementação cada vez melhor é o PJE. Processo judicial eletrônico é um avanço, mas nós estamos enfrentando muitos problemas com o processo judicial eletrônico, principalmente no âmbito estadual. A gente não ouve detectando no nosso dia a dia institucional, por um exemplo, a advocacia trabalhista não se ressente de problemas diários no PJE. Quem milita na Justiça Federal também não se ressente. Existem os seus problemas? Existem. Mas eles são solucionados de maneira mais rápida. Na Justiça Estadual, nós estamos enfrentando problemas sérios com o PJE. O PJE, nós sabemos que é um sistema, mas cada tribunal tem a sua configuração, isso, cada tribunal tem os seus detalhes, o seu modelo próprio. Tá? E tem estados que não é PJE, que são outros sistemas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Inclusive, aqui no estado do Pará, na minha opinião, que sou advogado atuante, estamos bem adiante do que em alguns estados do Sul com relação a isso. Tá? Mas o que eu acho que seria muito importante é uma unificação dos sistemas. Sim. Tá? Existe alguma previsão no CNJ ou alguma reivindicação nesse sentido da OAB? Esse é um pleito nosso, esse é um pleito do Conselho Federal, que a gente sente com o CNJ e que haja uma uniformização na aplicabilidade desse tipo dessa ferramenta que é magnífica, mas que a implantação do PJE também, Raul, ela foi feita
de cima para baixo, a gente sabe muito bem. Na época, o presidente do CNJ era o ministro Joaquim Barbosa. Foi a época que a gente iniciou em todo o Brasil, em todo o território nacional, a aplicabilidade do PJE. E eu me lembro que aqui, na Ordem, nós questionávamos muito isso. Sim, ora, como é que vai ser também a aplicabilidade disso no nosso Estado? Nós temos problemas sérios, até hoje, com a internet. Você, por exemplo, amanhã eu estou indo para Itaituba e depois para Novo Progresso. Novo Progresso é longe. É muito longe. O acesso de internet é muito cidades ruim. é ruim. Acesso à internet. Você vai lá para aqui Uruará, na capital já é difícil. Já é complicado. Então, como é que a gente vai enfrentar essa aplicabilidade? Como é que a gente vai vivenciar isso tudo? Então, é um desafio. É um desafio. Como é um desafio você construir uma sede no interior do Estado, até porque para você construir uma sede no interior, você tem que ter as suas finanças em ordem. Sim. Porque a gente não constrói... Porque é uma coisa que muitas pessoas não sabem, Raul. É bom, o teu programa é sensacional porque muita gente tem o espaço de esclarecer muita coisa. Não é? Você, para construir uma sede, justamente para oferecer toda essa estrutura para a advocacia, que é um desafio de uma gestão da ordem, você tem que ter as suas finanças em dia, até para poder se utilizar de ferramentas que nós temos no Conselho Federal, onde parte das anuidades do país inteiro são destinadas. Que é o FIDA, o Fundo Integrado de Desenvolvimento da Advocacia, assistencial da advocacia. Um percentual das anuidades de todo o país vai para ali. E esse dinheiro está lá, esse fundo está ali, para justamente receber um projeto dessa natureza, que é a construção de uma sede, e estando tudo em ordem, esse dinheiro é liberado e você constrói uma sede. Nessa sede você coloca auditório para trabalhar com a qualificação. Nessa sede você coloca um espaço para caixa de assistência, para trabalhar com saúde. Nessa sede você coloca escritórios compartilhados, todos devidamente equipados para que a advocacia possa ter dignidade no seu exercício, seja de advogados locais como transitórios ali da localidade. Então tudo isso é desafio. Tudo isso é a luta por uma advocacia melhor e cada vez mais qualificada e, por conseguinte, mais respeitada. Então, esses problemas nós temos que ter sempre o cuidado de estar em conjunto, trabalhando seccional e subseções e Conselho Federal, porque nós temos a nossa bancada lá, justamente para que toda essa engrenagem funcione bem. Com relação às prerrogativas, nós sabemos que a prerrogativa do exercício as prerrogativas que o advogado tem para exercer a sua atividade, elas são de vital importância para a advocacia. O senhor pode falar sobre as alterações legislativas que ocorreram recentemente no Estatuto da OAB e que houve mudança bastante pertinente com relação às prerrogativas, nós já sabemos. O senhor poderia discorrer um pouco sobre isso? Aliás, esse é um tema vital para a nossa profissão, doutor Raul, porque se nós somos essenciais à administração da justiça, de conformidade com o que determina o artigo 133 da Constituição Federal e o artigo 2º da nossa lei de regência, que é a Lei 8.906, a observância e o respeito às nossas prerrogativas, ele está ali como objeto principal. Então, nós sabemos que prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é direito. Exatamente. É o direito que nós temos de exercer livremente a nossa profissão em todo o território nacional. Então, e no decorrer de... Sem prerrogativa ninguém consegue exercer. Absolutamente nada. Até porque o magistrado tem suas prerrogativas também. Está na LOMAN. O Ministério Público. Está na Lei de Organização da Magistratura Nacional. Está no Ministério Público, tem na sua lei de regência também as suas prerrogativas. E nós temos as nossas. E a nossa luta pela implementação e, acima de tudo, pela conscientização que os poderes têm que ter e a sociedade tem que ter como um todo, de que o respeito ao livre exercício da profissão ele é fundamental para a sociedade. É a sociedade que recebe a prestação jurisdicional que nós lutamos para que os nossos clientes tenham. E isso, sem prerrogativa respeitada, não existe. Então, no decorrer de 2 anos para cá, nós tivemos muitos avanços. O primeiro foi a nova lei de abuso de autoridade. Sim. Que criminalizou a violação de prerrogativas muito importantes para a advocacia. E dentro dessas prerrogativas que viraram, que passaram, que a sua violação se tornaram tipos penais, nós temos a questão da inviolabilidade do escritório de advocacia. Todos nós sabemos que como a casa
ela é inviolável de conformidade com o que determina o artigo 5º, se eu não me engano, inciso 10 da Constituição Federal, os escritórios são invioláveis. É o artigo 7º, inciso 2º da Lei 8.906. Nós não tínhamos um regramento específico que observasse essa inviolabilidade. Esse regramento específico só veio com a Lei 11.767 de 2008. Não é? Mas mesmo assim, nós ainda tínhamos problemas em virtude da autoridade, quando implementar esse tipo de diligência e uma decisão dessa natureza, ainda exorbitavam as suas funções. Então foi necessário que tivéssemos novos parâmetros de atuação, não é? Que a questão do mandado judicial, da ordem judicial, ela fosse obedecida nos seus parâmetros. As autoridades ultrapassavam. Só é objeto de busca e apreensão aquilo que está sendo determinado no mandado judicial. Exatamente. E a ordem tem que ter acesso, obrigatoriamente, além da ciência prévia, ela tem que ter acesso ao mandado. E aquele integrante da ordem que está participando da diligência tem que observar se os termos do mandado estão sendo obedecidos. Uma situação hoje em dia, a violação dessa prerrogativa hoje em dia é crime. Então, houve a necessidade de uma restrição maior ainda em relação a essa questão da busca e apreensão. Essa inovação da lei passou no Congresso Nacional, passou nas duas casas do Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. O presidente da República vetou. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, assim como todas as seccionais, já estão se impulsionando no sentido de derrubar esse veto. O outro avanço importante foi o aumento do quanto de pena para esses crimes que têm como objeto a violação de prerrogativas. Então, foram dois avanços que, no meu entendimento, são os principais. Porque, dentre todas as mudanças, eu ia ter que ter mais tempo ainda para ficar explicando uma por uma aqui para você. Mas essa questão do quanto de aumento da pena para quem viola a prerrogativa foi um avanço. E nós temos que torcer para que o veto presidencial seja derrubado em relação a essa questão que estabelece um regramento cada vez maior para as diligências de busca e apreensão em escritórios de advocacia. Perfeito. E como a OAB Pará tem enfrentado as violações de prerrogativas dos advogados aqui no estado do Pará? Porque nós sabemos que existe, a mídia noticia, então o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Doutor Raul, eu tive a honra de por quase 6 anos, presidir a Comissão de Prerrogativas aqui no nosso estado e por 3 anos, representar o Pará na Comissão Nacional de Prerrogativas, no último mandato aí do presidente Felipe Santa Cruz. E no que se refere a Pará, hoje em dia nós temos uma Comissão de Prerrogativas muito atuante. Hoje em dia nós temos um sistema estadual de prerrogativas, que ele se divide em Comissão de Prerrogativas, que é a parte desse sistema que exerce aquele trabalho preventivo e, vamos dizer assim, repressivo. Quando acontece uma violação, a comissão é acionada justamente ou para orientar por telefone, ou para chegar lá em uma solução negociada, em um diálogo feito. Você cessa, você impede que aquela violação se consume, ou também para agir quando a violação já está consumada. E nessa ação, logicamente, existe um procedimento apuratório, onde aquele pedido de providências vai passar por um crivo da comissão, vai passar por um parecer do membro e depois vai ser submetido era submetido ao Conselho Seccional. Agora nós criamos o Tribunal de Prerrogativas, que é um órgão especial do Conselho, que tem como função julgar processos específicos de violação de prerrogativas. Ou seja, todas as situações apuradas pela comissão, elas são enviadas para o tribunal. Nós temos a Procuradoria de Prerrogativas, que é a parte jurídica do sistema de prerrogativas, que justamente materializa todas as decisões que são tomadas pelo Tribunal de Prerrogativas, no que se refere à realização de desagravo, representação no CNJ, representação por crime de abuso de autoridade, ação civil por danos morais, habeas corpus, quando tem um advogado submetido a uma medida cerceadora de liberdade, cabe à Procuradoria de Prerrogativas ingressar com a ação constitucional do habeas corpus, justamente visando para que a prerrogativa da Sala de Estado-Maior seja obedecida, ou seja, quando foi um habeas corpus, quando um advogado é colocado, por exemplo, em um processo de investigação, quando ele é oferecida uma denúncia criminal contra ele. E quando nós nos deparamos que aquela situação tem a ver com o exercício da profissão e que aquela denúncia não tem justa causa, também cabe à Procuradoria ingressar com a medida cabível para sanar aquela violação.
Nós temos também a Coordenadoria de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada. Porque, infelizmente, nós temos nos deparado em uma incidência cada vez maior que a colega de profissão, ela sofre a violação de prerrogativas pelo exercício da profissão acumulada com a questão de gênero, com o assédio, Sim. com assédio moral, com assédio sexual. Então, infelizmente, a incidência tem sido cada vez maior. Então, fez-se necessária a criação dessa coordenadoria específica. Então, é um sistema que vem funcionando de maneira integrada na capital e no interior do Estado. E isso aí visa o combate cada vez maior e eficaz à violação de prerrogativas que, infelizmente, ainda ocorre e muito aqui no nosso Estado e no nosso país. Doutor Imbiriba, a questão da publicidade em redes sociais, que me parece que é uma coisa nova, né? Rede social é uma coisa nova, se a gente for considerar o tempo que elas estão aí. Como é que a OAB entende a publicidade que o advogado pode fazer na rede social? Porque existe uma limitação, né, no estatuto. E a rede social, como é que é esse comportamento, como é que o advogado pode se comportar? Ele tem que seguir à risca aquilo que está no estatuto, mas o estatuto não contempla muito bem isso. Como é que a OAB lida com essa questão? Doutor Raul, excelente pergunta. A gente tem um código de ética e um estatuto de 94, né, que estabelecia parâmetros que hoje em dia são muito limitados, no que se refere a esse assunto muito importante, que é justamente a propaganda, não é? E com o avanço das redes sociais, existe uma necessidade de adequar cada vez mais esse tipo a propaganda da advocacia e com a realidade que a gente vive. E o Conselho Federal tem discutido muito essa matéria. Ainda é muito resistente em relação a certos assuntos, mas ele tem avançado cada vez mais. O que nós temos é que policiar cada vez mais essa questão da rede social. Porque todos nós sabemos que a rede social é um território hostil. É um território aberto para muita coisa boa e para muita coisa ruim também. E nós temos nos deparado com colegas que têm confundido a propaganda da sua advocacia com questões que nada têm a ver com o assunto. Por exemplo, são colegas que ficam ostentando riqueza e dizendo que aquilo foi objeto de um trabalho da advocacia, e quando você vai pesquisar, não foi. Sim. Ou seja, então, mas também nós temos propagandas sérias dentro das redes sociais. Claro, grandes escritórios têm site. Tem site. Então, nós devemos... Essa discussão ainda não terminou no Conselho Federal. Né? Existe a necessidade de que os próximos provimentos que observem esse assunto de fundamental importância tenham uma discussão cada vez mais minuciosa a respeito desse assunto, principalmente no que concerne a rede social. Nós temos que estabelecer parâmetros, nós temos que ter comissões, e nós já temos em nível nacional, estadual, de fiscalização da atividade profissional. Ela está lá, ela surgiu, houve a necessidade da criação, e ela surgiu justamente para isso, para que a gente analise essas situações, para que as denúncias cheguem e para que a gente apure e estabeleça todas as medidas necessárias caso aquele profissional da advocacia ultrapasse dos limites da propaganda. Exato. Mas é necessário também que o Conselho Federal aprofunde a discussão, que o Conselho Federal não tenha uma visão arcaica a respeito disso, que acompanhe a modernidade, mas ao mesmo tempo estabeleça parâmetros através de provimentos ou até da alteração do Estatuto, mas isso depende do Congresso Nacional, porque é uma lei federal, no sentido de fazer com que esses parâmetros não prejudiquem a propaganda, não prejudiquem a veiculação que um trabalho responsável deve ter, mas também que proíba qualquer tipo de exagero. Perfeito. Embora por votação apertada, o STJ entendeu que os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos em lei. Isso aí já é claro. Entretanto, alguns juízes não têm respeitado esses parâmetros e têm fixado valores irrisórios diante do valor da causa, especialmente naquelas de valor elevado. Como a OAB pretende enfrentar essa questão que viola o direito à remuneração do advogado? O direito à remuneração do advogado, primeiro, além de ser um assunto de caráter alimentar, todos nós sabemos, a advocacia depende dos honorários, o profissional da advocacia depende dos seus honorários para poder viver, sustentar sua família e dar dignidade,
não só a quem depende dele no escritório, como da sua família, como de si próprio, né? O Código de Processo Civil é muito claro em relação a essa questão do estabelecimento dos percentuais de honorários advocatícios. Infelizmente, alguns juízes têm estabelecido padrões e valores irrisórios em relação absolutamente dísparo. Não, e a argumentação é uma argumentação completamente equivocada, porque você vai fazer com que a fazenda pública tenha cada vez mais prejuízo, vamos dizer assim, devido à grande procura no estabelecimento de honorários que o próprio Código de Processo Penal determina. Ou seja, um critério aplicado através de um juízo exercido naquele momento ali, de acordo com o que o juiz está determinando. É um absurdo. Então, o STJ já estabeleceu, já em votação apertada, diga-se de passagem, né, já decidiu a questão, mas é um trabalho que a OAB tem que ter, também já está exercendo. Nós temos núcleos específicos, nós temos comissões em nível nacional, nós temos comissões em nível de seccionais, inclusive até esqueci de falar ainda há pouco, nós temos também uma coordenadoria dentro do sistema de prerrogativas que serve justamente para trabalhar essa questão de honorários. Porque é uma violação de prerrogativas. Muito bom. É uma violação. É uma violação de prerrogativas. É justamente nós temos um canal para receber essas denúncias e para tomar todas as medidas necessárias quando um profissional sofra eu digo o seguinte, isso aí não é nem uma violação de prerrogativas, isso ultrapassa, isso é uma agressão à nossa profissão. Claro. O juiz, entendendo que a fazenda pública vai ter prejuízo, estabelece um padrão irrisório de estabelecimento de valor dos honorários. E eu já vi coisa pior, porque eu já vi em casos de particular para particular, demanda contra uma grande empresa e o juiz fixa honorários irrisórios, tipo 1 ou 2 salários mínimos. Isso é pior ainda do que com relação à fazenda pública. Desrespeito total. Desrespeito total. Então, eu não sei com base em que os profissionais da magistratura, alguns, diga-se de passagem, estabelecem esse tipo de conduta que agridem a advocacia. E nós devemos sempre estarmos vigilantes. A classe, a instituição, eu digo a classe porque a classe tem que comunicar a instituição quando isso ocorre. Tem que comunicar a instituição, para que a instituição tome as providências. E quando a instituição for comunicada, a classe tem que cobrar da instituição, para que a instituição tome todas as medidas necessárias no sentido de combater esse absurdo que nos desrespeita e muito. Então, a luta ela é muito grande em todos os flancos, em todos os aspectos. Mas, com certeza. Mas, como eu sempre falo, Raul, a gente tem que ter esse espírito. Quem assume esse compromisso de estar à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, de estar inserido no contexto dessa instituição, nesse dia a dia de trabalho, nessa missão que a gente tem que ter, acima de tudo, o espírito de servidão. Nós estamos ali para servir a advocacia. Nós estamos ali para servir a sociedade. Nós estamos ali para fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais respeitada, porque não é fácil você lutar contra todas essas forças que se voltam contra nós. Doutor Imbiriba, eu agradeço imensamente o seu comparecimento, a sua presença, que nos abrilhantou com essas informações maravilhosas. E eu espero que numa próxima oportunidade o senhor venha novamente representar o AB ou alguém da sua equipe possa falar sobre algum tema jurídico relevante, importante. E quero dizer que a coluna está sempre às suas ordens para as demandas que o senhor entender necessárias, entrevistas, informações. Pode enviar para a gente, o senhor tem o contato. E espero que o senhor faça uma excelente administração, como o senhor disse no começo, que seja uma administração para servir a todos os advogados, diferentemente do que muitas pessoas acreditam que a administração é para servir aqueles que foram eleitos ou que votaram. Eu acho que a OAB, ela é nossa. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é de ninguém, ela é nossa. É o nosso órgão de classe, é quem nos representa, é quem nos defende, é quem defende nossas prerrogativas, e sem a OAB, a advocacia seria praticamente impossível, especialmente se não houver defesa das prerrogativas. Então, eu agradeço mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Raul, muito obrigado a todos os telespectadores que estão acompanhando a coluna Habeas Data.
E eu estou à disposição para tratar do tema que for necessário. Como eu falei ainda há pouco, quem está à frente, quem encara esse trabalho institucional, que é o trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil, tem que estar à disposição sempre. E o tema que você quiser, Raul, tema que os ouvintes ou os telespectadores da coluna quiserem, olha, Eduardo, Raul, eu quero que o presidente da Ordem trate sobre o 5º Constitucional. Eu estou aqui para tratar sobre o 5º Constitucional, não tem problema nenhum. E para temas específicos da advocacia, aqui o presidente da Ordem, ele em nenhum momento vai se furtar a qualquer tipo de debate. Nós estamos aqui para debater o que for necessário. A nossa instituição é transparente, a nossa gestão é transparente, a nossa gestão é democrática e a nossa gestão, acima de tudo, não foge ao debate. Obrigado, doutor Imbiriba, e é muito bom saber que o senhor trabalha dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigado.